Existe uma curiosidade generalizada sobre os nomes dos anjos nas diferentes religiões e culturas. Mas será que os anjos têm nomes? Eles possuem personalidade e características que os definem ou distinguem. Devemos chamá-los? Eles realmente existem? Confira nesse estudo as respostas para essas e muitas outras perguntas sobre anjos, à luz da Bíblia. Como sabemos, há muita especulação sobre esse tema, mas a Bíblia Sagrada é a única fonte de informação que merece total confiança e nos dá as respostas necessárias às dúvidas que temos acerca dos anjos. Os anjos são seres espirituais criados por e para servir ao Senhor. Eles são ministros da providência divina, atuando conforme a vontade e o governo de Deus. A palavra anjo tem sua origem no latim angelus, que por sua vez se originou do grego angelos, que traduzido significa um mensageiro. Em hebraico o termo é malak, significando o mesmo, e é aquele que fala e age obedecendo àquele que o enviou. A Bíblia não fala exatamente sobre características ou personalidade de anjos. Através de algumas evidências pode-se subentender que eles foram criados, diversificados uns dos outros, com alto nível de inteligência, força e livre-arbítrio. O fato de alguns anjos terem escolhido desobedecer a Deus, caindo da sua condição original, confirma que eles não são automatizados a servirem a Deus. Eles fazem isso por decisão individual, com amor e fidelidade ao Criador e Pai Celestial. Nos diferentes relatos bíblicos vemos que os anjos ocupam posições diferentes, exercem funções distintas, mas sempre com o mesmo objetivo: glorificar a Deus, em louvor, reverência e obediência constantes. A Bíblia fala, essencialmente, de dois nomes de anjos, Miguel e Gabriel. Mas denomina outros grupos angelicais, descrevendo suas funções e características, como por exemplo, anjos santos, Marcos 8:38, anjos ímpios, que não conservaram seu estado original, 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6 e anjos eleitos, 1 Timóteo 5:21 para ministrarem diante de Deus. Além disso, a palavra de Deus declara que existem milhares e milhões deles e que estão em constante serviço ao Deus eterno. Confira os nomes e tipos de anjos em algumas referências descritas nas Escrituras. Anjos chamados por nome na Bíblia. Primeiro, Gabriel. Características: do hebraico Gabriel, significa literalmente homem de Deus ou herói de Deus. Estudiosos e comentaristas divergem quanto a ser um nome próprio ou apenas um substantivo comum. Foi o anjo que apareceu a Daniel, para esclarecer a visão sobre tempos futuros. Também anunciou as concepções de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria. Pode ser um dos 7 anjos que assistem diante de Deus. Apartamento 8:2. Parece que a sua função principal é ser intérprete de revelações divinas. Referências: Daniel 8:16, Daniel 9:21, Lucas 1:19, Lucas 1:26. Segundo, Miguel. Características: do hebraico Micael, significando quem é como Deus. É chamado de arcanjo em Judas, parecendo, por essa designação, exercer uma posição de liderança entre os anjos. Foi erroneamente designado como a segunda pessoa da Trindade por algumas seitas, mas isso não pode ser sustentado pelas passagens acerca de Jesus Cristo, que é Deus, infinitamente superior aos anjos, que são seres criados. Hebreus 1:3-8. Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, Judas 1:9, Apocalipse 12:7. Próximo. Querubins. Características: há várias menções desse tipo de anjos na Bíblia. São tipos de guardas celestiais em constante exaltação ao Rei da Glória. São anjos destinados a glorificar a Deus, perante o seu trono, defendendo a sua santidade. Aparecem registros desses seres no Jardim do Éden, no tabernáculo, como figuras sob a Arca da Aliança, no templo e na descida de Deus à terra. Referências: Isaías 37:6, Salmos 81, Salmos 99:1, Gênesis 13:24, Êxodo 25:18-20, Hebreus 9:5, 2 Samuel 22:10-11, Salmos 99:1. Serafins. Características: são uma classe de anjos bastante aproximada da dos querubins.
aparecem somente em Isaías 6, glorificando a Deus e preparando o profeta Isaías para se aproximar de forma apropriada de Deus. Referências: Isaías 6:2-3, Isaías 6:6, principados, potestades, tronos e domínios. Características: são classes de anjos que ocupam lugares de autoridade entre os seres angelicais. Dá a ideia de certa hierarquia entre os seres celestiais com funções como chefes ou príncipes de anjos. Referências: Efésios 1:21, Colossenses 1:16, Colossenses 2:10, 1 Pedro 13:22, anjos descritos pela função que desempenharam. O anjo do Senhor. Essa é uma designação especial do AT sobre a aparição desse anjo. Há pelo menos 60 ocorrências que mostram de forma especial essa descrição em comparação a outras aparições de anjos comuns. Muitos acreditam que essa não era uma simples aparição de um anjo em missão como representante de Deus, mas que se trata de uma teofania, aparição do próprio Deus, na segunda pessoa. Os argumentos baseiam-se na diferença entre essas referências. Está no modo em que o anjo do Senhor se apresenta como sendo o próprio Senhor e não um mensageiro, simplesmente. Referências: Gênesis 16:7, Gênesis 22:15, Juízes 13:13-18, Gênesis 31, Êxodo 14:19, Números 22:23, Juízes 2:1, Isaías 63:9, Mateus 28:2, Atos dos Apóstolos 27:23-25. Anjos adoradores. Serviço prestado. Parece que o serviço comum dos anjos é louvar e adorar a Deus. Não como uma tarefa cansativa e enfadonha, mas como uma atitude voluntária de amor e admiração da glória magnífica de Deus. Esses seres celestiais celebram louvores a Deus, pelo seu esplendor e grandeza constantemente. Em toda a Bíblia há diversas menções e referências sobre a adoração contínua que os anjos expressam a Deus. Mas de forma geral, em todas as suas funções ou tarefas, no fim, todos glorificam a Deus através da sua obediência, temor e exaltação. Referências: Salmos 148:1-2, Jó 38:7, Apocalipse 5:11-12. Anjos vigilantes, anjos que guardam e protegem. Serviço prestado, são anjos ordenados por Deus a protegerem uma pessoa, lugar ou povo. Daniel menciona ter visto um sentinela, um anjo que estava vigiando. A primeira menção aparece no relato da queda, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e são expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada resplandecente para guardar o caminho para a árvore da vida. Referências: Gênesis 13:24, Daniel 4:13, Daniel 4:23. Exércitos dos céus. Serviço prestado. Não se sabe a quantidade exata de anjos existentes, mas sabemos que são milhares de milhões e milhões que compõem o exército celestial. Apocalipse 5:11. Numa ocasião em que o profeta Eliseu estava cercado pelo exército sírio, seu servo teve medo. Então o profeta orou pedindo que Deus lhe mostrasse que maior era o exército que estavam com eles que os do inimigo. Esses seres, além de guerreiros, parecem também servir como conselheiros divinos numa extensa família de anjos do Senhor no céu. Referências: Mateus 26:53, 2 Reis 6:16-17, Neemias 9:6, 1 Reis 22:19. Seres viventes. Serviço prestado. Em Ezequiel 1 e Apocalipse 4 aparecem outras espécies de seres celestiais conhecidos por seres viventes. Estes seres tinham asas e rostos com aparência de homem, leão, boi e águia. Estavam ao redor do trono, manifestando a majestade e a glória de Deus, em movimento, como relâmpagos, e em adoração constante. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Referências: Ezequiel 5:14, Apocalipse 4:6-8, o anjo das águas. Serviço prestado. Este anjo é descrito na visão futura acerca do fim. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, mencionou que ouviu o anjo que tinha autoridade sobre as águas, adorar a Deus por sua justiça, depois que foi derramada a taça da ira de Deus sobre as águas. Referência: Apocalipse 16:5-6. Anjo do fogo. Serviço prestado. Este anjo também é mencionado em Apocalipse. No relato, é dito sobre um anjo que tem autoridade sobre o fogo, que fala ao Filho do Homem sobre a colheita da terra. Referência: Apocalipse 14:18, o anjo do Evangelho Eterno. Serviço prestado. Este anjo também é descrito em Apocalipse, referido como aquele que tinha nas mãos o Evangelho Eterno e proclamava às nações. Referência:
Apocalipse 14:6. Os 7 anjos que exercerão juízo final de Deus, serviço prestado, são os anjos que irão tocar suas trombetas e derramar as taças da ira de Deus, no juízo final. A descrição detalhada da ação desses anjos aparece no livro do Apocalipse. Há um paralelo entre as imagens descritas no toque das trombetas e no derramar das 7 taças da ira de Deus. Referências: Apocalipse 6:1-15, Apocalipse 8:2, Apocalipse 17. O vídeo está chegando no fim. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, deixe também sugestões de vídeo, e se você ainda não for inscrito, inscreve-se no meu canal, para você não perder o próximo vídeo. Tchau.